Esse vídeo aqui do nosso canal, falando diretamente aqui da Intermodal Software, aqui no espaço aqui na CBI. Hoje nós temos diversas novidades para você. A gente vai mostrando a formação dos maquinários, assim como a inteligência artificial, sistemas integrados e tudo que você precisa saber. Então, galera, esse vídeo está interdito. Se você não ficar deixa até o final, para que você possa estar acompanhando muito mais essa aula. Porque é uma das maiores feiras de inteligência comércio seguro da América Latina. Para você que não me conhece, está caindo neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Alberto Godoy, sou explorador da logística, você está no canal da Logística 4.0. Bora comigo conhecer muito mais aí sobre essa feira. Bora lá! Bom, gente, mais uma vez aqui nós estamos no estande da Kepler Weber. Agora, né, como nesse ano de 2025, a Kepler Weber completa 100 anos de história e 100 anos renovando sua capacidade tecnológica de cada vez mais renovar os estilos de armazém que a gente pode ver. O ano passado, na edição o ano passado, então, nós tivemos aqui e nós mostramos também um pouco da realidade virtual, a realidade aumentada dos projetos que a Kepler Weber está realizando em todos os terminais, em todos os armazéns Brasil afora. Rodrigo, fala pra gente mais o que a Kepler Weber espera nesses 100 anos aí e quais são as novidades aí para a Kepler está pegando 100 anos então para nós porque desejos muito forte está agora uma tradição muito forte de esporte. A gente tem mais de 40 anos os terminais menores, Porto de Santos, a gente tem 66% de Porto de Santos. Além disso, o Arco do Norte, sobre muito ali os projetos, a gente tem muitos projetos na França que também para agora, a gente faz esporte no Brasil. Eu vou já conhece, já passei por um canal, né? Da sustentabilidade da performance, né? Então, Santos, por exemplo, é uma exigência ambiental hoje. Para vocês terem uma ideia, esse é o tipo de equipamento que ele não polui, não biodegrada o meio ambiente, inclusive para as residências ao redor do Porto de Santos, principalmente no terminal do Niterói, por exemplo, são beneficiadas com essa inovação tecnológica que a Kepler Weber todos os anos traz aqui na Intermodal. Então, nós temos até alguns projetos aqui, esse da carreira da corrente clausurada. Nós temos também até a maquete também. Uma réplica da corrente clausurada da Caveiro Ponte. E como o Oliver comentou, que ele faz todo esse transporte de granéis, tanto do silo do armazém diretamente para o navio e vice-versa. E o desempenho e a sustentabilidade que esse tipo de equipamento produz é muito importante justamente para garantir não somente a eficiência, mas como também a capacidade de automação de todos esses equipamentos. E a Kepler Weber traz aqui para a gente hoje na Intermodal 2025. E com essa novidade aí, completando 100 anos de história, 100 anos de inovação e comprometimento com os seus clientes. Obrigado, Rodrigo.
pessoal, a gente está aqui no estande do Senai e a gente vai mostrar para vocês um dos simuladores aqui do Rickstaker. Nós temos do outro lado lá, onde está aquele monte de gente, o simulador de RTG, que eles já mostraram aqui o ano passado. E eles estão trazendo esses equipamentos simuladores. Qual que é a finalidade desse tipo, de trazer esse tipo de equipamento para cá? Então, aplicar um treinamento prático dos operadores, tanto da Rickstaker quanto também do RPG, para que então eles possam também operar da forma correta cada um desses equipamentos. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui esse controle aqui de joystick, e aí então você faz tudo controle. Aqui, nesses monitores, como vocês podem ver, aqui é toda a parte da operação da carga, a quantidade de toneladas que ele está então transportando, que ele está operando, está carregando. Então, a gente pode ver aqui que é um vindache do Rickstaker. E aí então, ele faz toda a operação de transporte de carga, tanto de retirada quanto de colocada também de toda a carga dentro desse navio. Então aqui a gente está simulando um transporte de um navio cargueiro. E nesse caso ele é muito comum, que alguns já vêm com esse tipo de guindaste. E aí, da forma correta, você vai então descer ele ou então subir, fazer todos os movimentos como se fosse a realidade. Ou seja, o que a gente pode ver desses simuladores aqui? Que cada um deles vai trazer para você uma maior respectividade de todo tipo de trabalho na prática. A logística portuária precisa disso e cada vez mais as empresas estão investindo em então, preparar, principalmente mesmo os simuladores, para que então os operadores, na prática, eles possam operar esse tipo de equipamento da forma correta. Então, vejam só, um controle, então, tipo, você tem aqui o joystick, e aí você faz toda a movimentação de blindagem. E aí, ó, eu já passei da área aqui. Muito engraçado esse negócio aqui. Então, para vocês terem uma ideia, quanto mais eu levantar aqui, maior então vai ser a quantidade que eu vou carregar e vou transportar aqui. E os movimentos, conforme for realizado, eles vão ser realizados de forma realista. Então, ou seja, todos os movimentos aqui controlados aqui do joystick, eu consigo fazer eles aqui da melhor forma possível. Então, é a realidade que está sendo mostrada aqui para a gente aqui na Intermodal 2025. Tem muito mais que a gente vai mostrar. Bora lá acompanhar. Agora aqui, pessoal, simulador de operações de STS. O motivo que eu estou mostrando aqui para a gente como é que funciona a movimentação dos containers, tanto de 20 quanto de 40. O ano passado eu já mostrei essa novidade para vocês. A gente está revendo isso de novo, porque é muito interessante esse tipo de inovação tecnológica que está sendo mostrada aqui pelo Senai, porque a gente vê que muitas empresas elas querem fazer treinamento diretamente com os seus funcionários. E esse tipo de operador, esse tipo de simulador é um exemplo muito claro que, na prática, as execuções, os movimentos desse tipo de equipamento podem ser condensadores e, da mesma forma, também são de extrema importância justamente para garantir que a movimentação tanto do navio
o Terminal Tractor possa ser feita de forma sincronizada e possa ser feita também de forma integrada. Então, ou seja, aqui nesse monitor a gente vê, né, a simulação de uma cabine, uma pessoa mesmo dentro de uma cabine içada a 40 metros de altura, tá? Ou seja, é muito alto na prática. E aí, o que ele vai fazer? Ele já pegou o container de 40 aqui, e aí ele está colocando no Terminal Tractor. Aí o que ele fez? Aí esse Terminal Tractor vai embora, ele já vai encostar o outro lá, e aí ele com o guindaste, ele já vai içar um outro container. Lembrando que esse tipo de equipamento, ele pode também içar 2 containers na prática, isso dentro dos terminais. Então, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar esse container mesmo, ele vai pegar esses 2 de 20 aqui, ó, como vocês podem ver. Então, toda a execução da movimentação é feita de forma bem estruturada, justamente para garantir que ele consiga fazer toda a movimentação. Olha só, a gente já içou já. Aí ele vai pegar, ele vai executar a execução do movimento assim, bem sincronizada, aí já vai descer e já vai colocar direto com os 2 de 20 no Terminal Tractor. E para vocês terem uma ideia, esse tipo de operação feito na prática, na realidade, é feito de uma forma cuidadosa, porque se porventura esse guindaste soltar o container, ele pode avariar a carga. E avariando a carga, isso daí pode dar vários prejuízos, principalmente para o cliente. Então, olha, então exatamente esse tipo de equipamento que a gente está mostrando aqui, já foi trazido ano passado aqui na Intermodal, e a gente está mostrando isso de novo aqui na prática para vocês. Mas dentro dos terminais, ele sendo realizado na prática aqui, isso garante que a forma como é executado, isso vai trazer mais segurança, mais produtividade para a operação, assim como trazer mais compensação, principalmente em todas as operações logísticas portuárias. Então, muitos portos já operam com esse tipo de equipamento hoje no Brasil. Inclusive, um em especial que a gente, que até então eu moro próximo de um deles, então já atua com esse tipo de equipamento, já com esse tipo de movimentação. Então, então o que eles estão trazendo aqui é a parte da tecnologia que é colocada na prática dentro desses simuladores, justamente para garantir que os operadores possam estar operando esse tipo de equipamento também da forma mais segura possível. Ó, pessoal, agora aqui nessa parte a gente pode ver toda a parte de aplicação da internet das coisas, dados e informações aqui. A gente então pode ver aqui o dispositivo aqui sendo totalmente colocado aqui atrás da gente. E olha que interessante, a gente está vendo que na indústria 5.0 as impressoras 3D estão inovando e renovando a indústria. Então, essa parte, então, olha só que interessante. A própria impressora 3D, ela vai então fazendo a montagem do molde. Aqui tem algumas coisas que a própria impressora 3D já realizou aqui, então tipo, é muito interessante estar mostrando isso para vocês, porque na realidade hoje a gente está vivendo um outro ambiente. Conforme então ele vai fazendo a impressão, né, do objeto, a gente pode acompanhar também até ali naquela webcam também. Olha que interessante.
esse equipamento também, que aí a gente pode tipo, ter a impressão que a gente vai estar tocando na imagem aqui. Então é muito interessante, olha só, é como se você estivesse tocando nesse coelho aqui mesmo. É muito interessante, olha só. E olha aqui desse lado aqui também, olha só a inteligência artificial aqui dando um show pra gente. Então essas câmeras movimentadas com inteligência artificial, elas conseguem então ver exatamente a movimentação das pessoas, exatamente o nível de confiabilidade delas, a detecção dos objetos. A gente também tem essa outra câmera que está ali, que já está ali aqui na porta aqui da entrada aqui do stand aqui, que também faz esse computador de pessoas. Então esse tipo de inteligência artificial hoje já é aplicado nas câmeras de monitoramento. Então um grande exemplo disso é o Smart Sampa aqui em São Paulo, que já é utilizado, que faz através desse reconhecimento facial dessas pessoas aqui, consultar através da inteligência artificial o banco de dados dessas pessoas e saber se elas têm algum problema com a justiça. Então automaticamente elas já são identificadas através desse reconhecimento facial. Então é muito interessante. Então olha que nível a inteligência artificial está chegando, justamente para poder então trazer novidades. A gente vem aqui, vamos fazer mais. Olha só. Aqui também um exemplo muito claro, principalmente em todos os ambientes de trabalho. Nós vemos aqui também que no caso também está medindo também tanto a luminosidade, a gente vê aqui os dados equiparados aqui referente à umidade do ambiente, a temperatura. E um outro detalhe importante que a gente pode ver nesse tipo de câmera aqui, com inteligência artificial, é com relação à ergonomia. Então, olha que interessante que o Senai está mostrando para a gente esse ano. Então, aqui, as questões ergonômicas, talvez, então, eles mostram na realidade se o colaborador ele está numa posição que comprometa a sua ergonomia, que comprometa a sua atividade de trabalho, e se ele está em uma posição que comprometa até mesmo a sua execução nas tarefas. Então, é muito interessante isso, as indústrias participarem e também mostrar isso para a gente. Olha só que a gente pode ver aqui, ó, aqui quando está em verde, ele já isso indica que esse colaborador está numa posição econômica correta. Olha aqui, ó. Então aqui seria um ambiente de indústria que a gente está vendo aqui. Então é muito interessante a gente estar mostrando isso para vocês, porque na prática isso daí vai ser muito bem utilizado. Olha desse lado aqui também agora, a gente tem aqui esse equipamento que é movimentado também através da inteligência artificial, que mostra também esse equipamento que pode também utilizado também esse robô, esse braço mecânico, que ele também pode ser utilizado na indústria, ele pode ser utilizado também em diversas operações. Esse tipo de automação já é presente, inclusive elas possuem também o que a gente chama de machine learning, que seria o aprendizado em máquina. Então, para vocês terem uma ideia, hoje as maiores indústrias já trabalham com a robótica, já trabalham com esse tipo de automação, justamente para poder então introduzir ela no seu campo de visão. Então, é isso que a gente está mostrando aqui. Tem muito mais coisa, olha só, esse óculos de realidade aumentada que eu já tive a oportunidade aqui de poder estar utilizando ele. Em outras vezes na Intermodal também, a gente já utilizou também esse tipo de tecnologia aqui. Então, o que ele vai mostrar para você é um ambiente de indústria, de uma indústria na realidade, e aí você vê tudo isso numa visão 360. Você vê tudo isso aqui numa visão virtual. Então, ou seja, olha a realidade virtual já presente e trazendo cada vez mais inovações, justamente para que então o nosso público
possa ter aí a nossa indústria principalmente, ela possa ser cada vez mais automatizada. Então esse é um grande exemplo que o Senai então está trazendo aqui para a gente. Então tem muito mais ainda que você vai. Bora lá comigo.